Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 17 ao 27. Achou? Aleluia. 1 Samuel, capítulo 10, né? No 17, versículo 17. Diz assim a palavra, ó. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: O Senhor, o Deus de Israel, diz: Eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Eu estou lendo na linguagem de hoje, viu, irmãos? É porque tem algumas pessoas novas, aí na linguagem de hoje fica mais fácil o entendimento. Amém? Posso continuar? Mas na sua Bíblia, revista corrigida, revista atualizada, NVI, você vai conseguir nessa versão acompanhar. Só que a NTLH, a Bíblia em NTLH, ela tem uma escrita mais fácil para o entendimento de pessoas que já não têm o costume com a linguagem da Bíblia coloquial. Amém? Normal. E aqui, continuando, diz: Então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de família. Versículo 20. Samuel mandou que todas as tribos viessem para todos perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matre foi indicada. Aí os homens da família de Matre avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei, e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhes deram presentes. Então aqui você vai ver como Deus, ele assinou embaixo, porque o povo escolheu, aquela tribo de Benjamim escolheu o rei que havia de governar Israel, e o escolhido pelo povo foi Saul. E quando a tribo escolheu o rei, Deus confirmou. Mas a escolha foi do povo, e Deus assim assinou embaixo. Ou seja, Deus também escolheu. Mas não escolheu por si mesmo. Escolheu pelo povo. Prova que Deus, ele ouve o que você atenta. Prova que Deus, ele, dependendo do que você pense ou decida na sua vida, ele permite. Amém? Para que você depois não tropece numa pedra e diga: oxente, mas por que eu tropecei? Deus deixou eu tropeçar. Você escolheu ir pelo caminho. Você foi por um caminho cheio de pedra. Você poderia ter ido por outro caminho. A não ser que Deus lhe dissesse: vá por aquele caminho, vai ter uma pedra de cor azul, quando você pisar nela, você vai ser teletransportado. Aí é outra história, você iria obedecer um comando de Deus. Mas as decisões que você toma
E se você está na presença de Deus, essa é a importância de estar na presença de Deus, Ele vai rechaçar o que você tem pedido ou desejado, com consequências suas. Mas o Senhor vai fazer aquilo que diz o seu coração. Então o povo escolheu o rei de Israel. Agora tinha um rei. Mas alguns olhavam assim. É claro que Saul era um homem de uma estatura bem boa, boa aparência. E eu lembro que quando Deus ele escolheu, aí foi Deus que escolheu. Falando com Samuel, disse: eu tenho o meu, vocês querem o meu rei? Porque o meu é melhor. Tudo de Deus é melhor. Ô pastor, mas como é que eu vou fazer uma escolha boa na minha vida? Você faz a escolha que você quiser e Deus ele aprova. Mas se você quiser uma escolha melhor, vá a Deus que Ele tem uma escolha melhor para você. Uma decisão melhor para a sua vida. Amém? Sim. E Ele aí autorizou. Depois quando a gente vê que Saul ele começou a fazer as coisas todas tortas, rapaz. Começou a desservir a Deus. Ele se empolgou, porque o povo agora estava colocando ele lá em cima. E ele é um cara bonito, um cara alto, assim como o irmão Caboclo. E aí, de repente, começou a se achar. Olha, a pessoa no reino de Deus que começa a se achar. Mas, rapaz, é cada queda. Porque quanto mais alto você se acha, maior vai ser a queda. E Deus ele estava no coração dele. Eu, sendo esse povo, eu escolheria Davi. Porque é segundo o meu coração. Davi era a minha escolha. Mas eles quiseram esse, eu rechacei e deixei ele passar. Então Saul começou a prevaricar contra Deus. Deixa eu abrir outro texto aqui, para vocês verem que a escolha do povo foi confirmada pelo Senhor. 1 Samuel 11, do capítulo 5, ou do versículo 5 ao 7. Quem pode ler para mim? Podem ser várias pessoas. Do 5 ao 7, vão aí 2 pessoas lerem ou 3. No caso 3, né? 1 Samuel 11, versículo 5 ao versículo 7. Quem pode ler? Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e caíram como um só homem. Amém? Veja que quando Saul já empossado como rei, Samuel havia lido as regras para ele, direitos e deveres. Todo mundo aqui tem direitos e deveres. Se você não tiver nenhum nem outro, você está sendo abafado, não é? E aqui Saul já tinha no coração dele os direitos e deveres como rei. E viu um povo chorando e chegou junto e perguntou ao pessoal, e disseram que os inimigos estavam ali rodando e tal, e estava fazendo isso e aquilo. Saul pegou uma queixada de boi, uma junta de boi, e pelejou contra todos, e acabou com todos. E ninguém podia conter Saul, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava de Saul.
Olhe que o Espírito Santo naquela época, que é o Espírito de Deus, ele só iria para pessoas que Deus apontasse com o dedo. Esse é o rei? É. A partir de agora esse é o meu rei. Aí Deus tocava com o dedo. Quem é que pode desfazer isso? Era chamado ungido de Deus. Então Saul ali era o ungido de Deus. Amém? Agora Israel estava com uma defesa muito boa, porque tinha um rei cheio do Espírito de Deus e um rei corajoso. Mas em 1 Samuel, no capítulo 28, do versículo 4 ao 19, a gente vai ver uma história um pouco diferente. Quem pode ler para mim? Eu vou colocar vocês para lerem, viu, irmãos? Tragam a Bíblia mesmo, para acostumar a manusear. Vai chegar o tempo de fome e sede da palavra, em que vocês vão procurar. Vocês não, vocês vão estar longe daqui, vão estar nos céus. Mas as pessoas irão procurar, quem estiver aqui na terra, e não vai ter mais a palavra para lhe dar conforto e confiança na sua vida. 1 Samuel 28, do versículo 4 ao 19. Quem pode ler? Pode começar. Um lê, o outro lê, e assim vamos. Vamos colocar a voz para funcionar aí, irmão. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul o Senhor, porém este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo o ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: Tirou o reino da tua mão, e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus.
Amém? Vocês perceberam que Saul, ele começou agora a se achar tanto. E quando a pessoa se acha, o Espírito do Senhor sai da pessoa. Ou seja, a unção sai da pessoa. A pessoa continua ungida? Não. Sem o Espírito do Senhor não tem como eu ser ungido de Deus. E o Espírito de Deus saindo da vida de alguém, essa pessoa está vulnerável. Não é mais ungido de Deus. Saul se achava, começou a fazer o que ele achava que era certo, que era bom, porque quer ver a qualidade e a personalidade de alguém, dê poder a essa pessoa. E você vai começar a ver quem realmente ela é. Quem realmente a pessoa é. Eu tenho conversado com os nossos pastores, eu digo, rapaz, vocês precisam abrir os olhos. Sabe por quê? Porque se vocês começarem a se achar até melhor do que os irmãos que estão ali, porque não há diferença entre mim e vocês. O negócio vai ser tão sério que o Espírito do Senhor pode sair da vida de vocês. E se sair da vida de vocês, tchau ungido. Acabou-se a unção. Quantas pessoas na Bíblia nós já vemos isso? No profeta antigo, quando viu o profeta jovem determinou que ruísse o templo do Senhor. E o Espírito de Deus estava com o profeta jovem. O profeta mais velho chegou, começou a ludibriar, e a Bíblia diz que um espírito de engano encheu a boca do profeta velho. Como é que pode um profeta de Deus estar agora sendo um profeta de Satanás? Pode, irmão. Vocês são abençoados por Deus ou não? Agora peque para você ver. A bênção sai da sua vida. Não é permanente. É por isso que precisamos estar sempre lutando para sermos melhores a cada dia. E melhor que eu digo, é menor e mais humilde. Não é ficar se submetendo e se arrastando as pessoas, não. É humildade, é muito diferente de você estar se arrastando debaixo dos pés de pessoas. A humildade torna você grande. Jesus disse que o maior no reino dos céus precisava ser o... Se você um dia se sentir superior a alguém, está na hora de descer urgente. Porque senão você irá cair. Isso é certo. Agora veja, Saul começou a ter medo, e quem tem medo já percebe que o Espírito de Deus não está no medroso. Pessoa medrosa não está. Eu tenho isso comigo. Uma pessoa medrosa não anda com o Espírito de Deus, porque se você anda com o Espírito de Deus e tem a certeza que o Espírito de Deus está com você, você não teme nada. Está complicado entender? Não dá para entender isso. Teve medo de qualquer situação. O Espírito de Deus não está em você. Porque se tivesse, você teria coragem. Coragem é sim um sinal de que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Amém? Aí Saul começou a ter medo das coisas, sabe o que ele fez? Já que eu estou meio frio com Deus, para onde ele foi? Hein? Foi para a feiticeira. A gente chama de macumbeira aqui. Pise os pés lá, num centro, num terreiro de Umbanda, num centro espírita, onde se convocam espíritos, porque Saul ele queria justamente falar com o espírito. E o que você vê de pessoas ainda atrás de espíritos?
Assim que Saul pisou lá, a Bíblia diz: irou-se o Senhor contra Saul. Agora o Espírito de Deus saiu de vez. Porque Deus, ele tolera muita coisa. Agora, quando ele recebe uma prostituição contra ele, porque a gente se prostitui quando a gente deixa Deus e vai atrás de outros deuses, a gente se prostitui. É por isso que a prostituição é um pecado muito sério, que Deus, ele bate mesmo, porque ele detesta ser traído. Aliás, qual de vocês não detesta, né? Qual de nós não está nessa situação? Ninguém gosta de ser traído. E Deus, então, foi atrás do feiticeiro. Olha a ousadia do engano. E por 2 vezes ele fez isso com a feiticeira. Ele disse: invoca lá de baixo. Como é que ele sabe que Samuel, depois de morto, foi para lá para baixo? Samuel estava nos seios do Senhor. Samuel era um profeta cheio da presença de Deus. Era um sacerdote cheio da presença de Deus. A Bíblia diz que a mulher começou a invocar o Espírito e ela viu subindo, ou seja, veio de baixo, provando que ninguém volta à vida, e principalmente demônio nenhum tem poder de fazer isso, mas o espírito de engano, e quando você está suscetível e vacilante na vida, qualquer pessoa chega do seu lado. Satanás, eu bato muito nessa tecla. Tem gente que acha que está tudo bem na vida só porque não viu o diabo de chifre e rabo dentro de casa. Não, o diabo não apareceu lá em casa, está tudo bem. E você fica triste, o Espírito de Deus levanta e você nada, fica ali triste. Aí diz: hoje eu não vou para o culto não. Aí perde outro dia, aí vai perde outro e tal. É claro que isso aqui não salva ninguém não, viu, irmãos? Mas aqui pelo menos você ganha uma direção. Você vai sair daqui com uma direção. Amém? E aí você está cabisbaixo. Aí Satanás sopra no ouvido de um amigo, de uma amiga, e ela vai lá: rapaz, não fica assim não. Ali tem um centro de macumba, a mulher é a feiticeira e é barato. Você saiu da igreja e vai: não vai custar nada, né? Pisou o pé ali, meu irmão, adeus Espírito de Deus e direção. É só pisar. E quer saber do maior detalhe? É pisando, o Espírito saindo. Antes de você entrar, o Espírito sai. Mas quando você pisa, os espíritos malignos lhe arrodeiam. Pastor, eu gostava de ir para o terreiro. Eu já fui, viu, irmão? Mas para fechar o terreiro. Aqui em Areia Branca tinha um que a gente entrou. E a mulher eu preguei para todos os feiticeiros. Os Ogãs estavam tudo tocando lá. Eu cheguei. Aí começaram a se incomodar porque não descia mais os santos. E o que tinha descido ficou me olhando num canto feio. Aí eu disse: ok, então vamos ouvir a palavra de Deus. Aí sentou todo mundo, os Ogãs pararam de tocar. Aí botaram os tambores, sentaram. Eu disse: onde é o roncão aqui? A casa que faz cabeça. Aí a mulher disse: é esse quarto aqui. Aí eu: tenho alguém lá dentro? Não. Aí eu: pronto, porque se tivesse eu ia puxar também. Aí não, aí deixou fechado e a outra lá no canto. Aí começou a falar um monte de coisa. Eu: cale sua boca. Eu não falei com a mulher não, eu falei com o espírito. Cale sua boca. Eu pedi permissão à dona do terreiro. Eu não sei se a Luísa estava nesse dia. Estava, né? Cale sua boca, porque você vai ouvir a palavra de Deus. Ele endoidou. E outra, você não vai precisar sair dela, nem chamar mais ninguém não. Você vai ficar e vai ouvir. Aí pronto, aí o silêncio. E a mulher endemoniada, com o olho brancão assim, né? Você ri, né, rapaz? Olha. Aí de repente, preguei, meu irmão, foi uma pregação maravilhosa. Falei de Jesus dentro do terreiro.
Pastor, eu estou meio receoso, estou meio assim, estou fraco com Deus. Eu vou lá só para ver, pastor. Vá. Depois vem aqui e os demônios lhe ataquem aqui. Porque aqui vai ter que sair. Amém? Amém. Diga misericórdia. Pastor, quando eu era pequeno eu pisei. Depois a gente conversa, viu? Né, Michele? Michele nunca pisou? Michele. Aleluia. O cara foi correr atrás de adivinhação, minha gente. Pare de ficar procurando solução para a sua vida. A única solução é Jesus Cristo. Não tem outro. Eu não estou falando para você ser crente. O pastor Júnior estava dizendo que tinha que ser crente. Irmãos, você acha que é fácil carregar o título de pastor? Motivo de chacota, e com razão. Eu também concordo. São ladrões. Uma boa parte é ladrão, tá pensando no que você tem. Aí eu carrego esse título. Mas com muito pesar, irmãos. Eu já falei aqui uma vez que eu estava subindo a ladeira ali em Laranjeiras, aí um monte de crianças assim brincando e tal. Aí eu vou olhar para elas, vou buzinar. Aí passei por elas, pipi. Aí uma delas saiu assim, pastor ladrão. Você acha que é fácil? E por causa dos outros, eu estou aí, minha gente. Eu queria estar no lugar de vocês. Tem gente que não, eu quero ser pastor. Não sabe o preço e o peso que vem sobre a vida. Está aí minha esposa. Ela sabe o que eu passo. Pastor, mas eu nunca lhe vejo triste, chorando, morrendo. Porque eu aprendi a conviver com isso. É isso ser cristão. Ser cristão é isso. Eu quando iniciei no evangelho, eu tinha um couro de lagartixa. Qualquer coisa arranha, sai uma pele. O irmão passa por você, não dá paz. Você, ao invés de pensar, não, o irmão pode estar num dia ruim, não. Você pensa logo, não gosta de mim. Ali está com alguma coisa contra mim. Aí fica em casa. Aí em casa é o diabo. Você vai para a igreja para quê, minha filha? Ore a Deus aqui na sua casa. Abra sua Bíblia aqui. Dentro de casa você não precisa ir para uma igreja. É o que mais está havendo aí de vídeo aí para frente. São os vídeos querendo incentivar os cristãos a não participarem mais de uma igreja, ignorando os versículos da Bíblia que diz, congregai-vos. Outra vez vos digo, congregai-vos. Você não pode ficar desigrejado. Não pode ficar sem uma igreja. Você está dizendo que eu tenho que estar nessa igreja aqui, pastor? Não. Vocês são livres para ir para o que vocês quiserem. Eu só quero falar a verdade para vocês. Sem uma igreja, sem um líder espiritual, não fique. Deus usava Samuel para resolver essas coisas de Israel. Existe uma hierarquia no reino celestial e também existe hierarquia aqui na terra, porque senão não funcionaria nada direito. Quando Moisés começou, eu estava até conversando com a Luísa isso, começou a tomar conta das coisas de Deus, ele viu que a multidão ia crescendo e ele ficava meio, porque não é fácil. Bom seria se eu fosse pastor só dessa igreja, mas eu tenho que estar cuidando de 3, 4 igrejas. Seria fácil para mim. E o pastor que cuidar de uma igreja que não cuidar direito, para mim ainda precisa de mais treinamento. De 3 ou 4 você cuida. Então de uma você cuida muito mais.
Você entende? E ali a gente vai seguindo. Vai vendo aqui a situação de Saul. E o resultado do pecado. Qual é o salário do pecado? Mas o dom gratuito de Deus é. E é de graça. Para morrer você paga. É só você pecar. E eu não estou falando dessa morte física não. Simplesmente ela não. Mas quando você está sem Deus, você está morto. Está igual um zumbi. A primeira tela da primeira versão do Android, o cara botou uma tela bem escondida na memória, no chip dos celulares Androids. E quando lançou logo, foi a primeira coisa que eu mostrei na igreja, lá em Laranjeiras, era só uma igreja que eu cuidava. Eu disse, olha irmãos aqui que detalhe. Aí tinha um código lá que você botava, ele abria a tela que o criador do Android criou. Uma tela que estava vendo o futuro naquela época. Os celulares tinham tela e tinham botão, mas quando você clicava em certa função, aparecia uma tela futura do Android. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que é um monte de zumbi biscoito com o celular na mão. E hoje o que é que você está vendo nas sociedades? Zumbis. Eu achei até engraçado um rapaz filmando os dois filhos sentados no sofá, os dois com o celular na mão, cada um com o celular na mão. A esposa com o celular na mão no outro sofá. A casa um silêncio, ele filmando assim deitado. Aí ele filmou todo mundo assim e disse, acabou aquele negócio de conversa em família, todo mundo no celular. Aí a esposa, e você está filmando com o quê? Com a pedra, hein? Tava tudo com... Tá tudo igual zumbi. Aí a presença do Senhor vai exacerbar na sua vida como? Saul pecou. Ou seja, Saul a partir dali já não era ungido de Deus mais. 1 Samuel 31, versículo 1. Eu vou ler para vocês. Isso já no meio de uma guerra, viu? Saul ainda era o rei, porém sem ser ungido. A unção do Senhor saiu dele. Se a unção saiu dele, ele é ungido? Não. Porque o ungido de Deus, ele perpetua. Mas quando você perde a unção do Senhor, você está à mercê das leis, das regras do mundo. Vamos lá, a leitura. 1 Samuel 31. Olha o que diz aqui, começando 1. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, o filho de Saul. Mataram o filho de Saul. Abinadab e Malquisa, os filhos de Saul, mataram todos. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Olhe, Saul agora estava atingido por flechas. Então disse ao rapaz que carregava a sua arma, Saul, porque todo guerreiro, todo rei, toda pessoa preparada, toda pessoa que era mais importante no exército, sempre tinha um escudeiro. Até os profetas tinham os seus rapazes e escudeiros. Saul também tinha o dele. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas, tire a sua espada e mate para que esses filisteus
Aleluia. Pagãos, não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Aleluia. Saul pegou a espada do rapaz dele. O rapaz não queria matar Saul porque ele pediu: me mate, ou seja, suicídio. Tenha certeza que as pessoas que não têm o Espírito do Senhor vão pensar em suicídio. E aí ele pegou a espada dele mesmo e atravessou a espada. Por quê? Porque perdeu a unção de Deus. Quando você perde a unção de Deus, pode se preparar, que as coisas vão ficar complicadas. Erre e a unção do Senhor sairá da sua vida. Amém? Tem muita gente. Eu estava um tempo desse conversando com o irmão. O irmão disse: pastor, Davi, ele não matou Saul porque Saul era ungido. Não. Saul já não tinha mais a unção de Deus. É tanto que a Bíblia diz que... A gente vai ler o texto aqui, eu tenho o texto aí. Davi, ele cresceu tanto. Claro que, na verdade, quem era o escolhido de Deus era Davi. Davi, ele cresceu tanto no reinado que Saul começou a ficar com inveja dele. Amém? E Davi, ele começou a conquistar mais e mais. As mulheres gritavam por Davi. Vamos aqui ao texto. 1 Samuel, no capítulo 18. 1 Samuel 18 é quando Saul ainda estava vivo, amém? Aleluia. Vou começar do 1, vamos até o 8 só. O 8 já traz a ideia para a gente. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa dos seus pais. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Então Jonatas e Davi fez uma grande amizade e aliança. Veja aqui. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi, no versículo 4. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Versículo 5. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul enviou. Então Saul promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Versículo 7. Alegrava-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado. É ciúme isso. Ciúme é coisa de Deus? Não. Para mim as mulheres deram 1000, para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Olha, Saul pensando de Davi. Só falta agora Davi ser o rei daqui. E desse dia em diante Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Versículo 9. Amém? Por que é que Davi nunca matava Saul? Porque Saul era simplesmente
o pai do amigo que ele amou mais do que ele mesmo. Então ele teve todos os motivos para matar Saul, mas não matou acusando de ser o ungido de Deus, o escolhido, mas no fundo é porque ele era o pai do melhor amigo. É tanto que depois de muitas guerras, depois de Jonathan morto, Saul cresceu maravilhosamente bem e ficou com muitas posses e decidiu procurar alguém da família de Jonatas para abençoar, porque amava tanto. Até Jonathan morto, Saul ainda amava Jonathan. Olha que amor. E procuraram pessoas da família de Jonatas e acharam, localizaram um filho de Jonatas chamado Mefibosete, que era paralítico. E Davi, a Bíblia diz, abençoou tanto a vida de Mefibosete que ele não precisou de mais nada. Quando Davi faz isso, eu me lembro como Deus, ele alcança a 10ª geração e até a 1000ª daqueles que amam a ele. É você começar a andar com Deus hoje, os seus filhos estarão sendo recobertos de bênção. Mas pastor, o negócio está tão complicado, os meus filhos estão sofrendo tanto, sofrendo por enquanto. Mefibosete foi alcançado depois de maduro. Mas a bênção chegou sobre a vida dele. Vai chegar sobre os seus filhos. Vai chegar sobre os seus netos. Basta você manter a sua família debaixo de uma unção maravilhosa de Deus. Simplesmente isso. Pastor, então me diga uma coisa. Eu não vou responder não, quem vai responder é vocês. Uma pessoa que foi ungida, ela pode morrer? Pode. Deus pode lutar contra essa pessoa se ela deixar Deus de lado? Sim. Não toque. Oi, não fale de fulano não, que fulano é ungido. É ungido mesmo? Está fazendo o que determina a palavra de Deus que um homem, mulher de Deus deve fazer? Pastor, não está não. Então não é ungido, irmão. Saul era ungido, ele se matou. O que é que vocês estão se achando no reino de Deus? Eu sou pastor, eu quando pego o microfone, eu abalo o inferno. Cuidado para não cair. Cuidado. Já tivemos uma irmã aqui na nossa igreja, ela saiu da nossa igreja. E eu orientei ela o seguinte. Ela, pastor, eu fui num culto. Eu não tenho nada a ver, irmãos, de vocês irem para outros cultos. Vocês me conhecem. Não tem nada, porque eu não sou dono de vocês, não. Eu sou um guia. Para quem quiser. Para quem não quiser, fique à vontade. Né? E ela conversando comigo, ela nova, eu estava acabando uma libertação na vida dela, expulsando alguns demônios e de repente ela disse, eu fui num culto e o pastor lá disse que eu preciso ser consagrado. Consagrada, pastor. Eu, para quê, minha filha? Não preciso, pastor, ele disse que eu preciso. Mas peraí, você tem um líder espiritual. Quem é seu líder? O senhor, mas o outro pastor disse que eu preciso ser consagrada. Aí eu, minha filha, se aquiete com isso. Você está procurando sarna para se coçar. Não, mas tem que ser e... Aí eu, tá bom. Acalme seu coração. Vamos ver o que é que Deus fala aí. Aí conversei com o Senhor. Não disse nem, Senhor, e a irmã é para ser consagrada a alguma coisa? Eu nem disse isso. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia da irmã.
Aí, passou-se o tempo. Aí ela disse, pastor, eu estou pedindo a bênção porque aqui eu não vou ser consagrada e lá eu vou ser. Aí eu, minha irmã, tome cuidado, não tem nada de você ir de uma igreja para outra, eu não vejo problema. Eu não acho interessante pessoa que fica ali aqui, vai lá, vai no outro, vai aqui, vai lá. Por quê? Porque aprende uma coisa aqui e desaprende lá. Ninguém prega do mesmo jeito, a não ser que sejam pessoas cheias da direção do Espírito de Deus. Aí você até se dá bem. Mas a Bíblia diz em Hebreus 12 que você precisa ter um pastor, um líder. E eu sentei com ela, com o marido tinha se convertido, eu disse, vem aqui vocês dois, presta atenção no que vocês estão fazendo. Aí o marido disse, eu disse a ela, pastor. Aí eu, mas preste atenção, irmãos, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Aí eu perguntei, e você, o que é que o pastor lá diz? Não, é que eu tenho que ser consagrada missionária. Missionária nem existe na Bíblia. Nem missionário, nem missionária. Ah, mas fulano lá na igreja é consagrada missionária, certo? Missionária faz o quê? Missão. Missão. Eu tenho uma missão para fazer em tal estado ou tal país. Eu vou ficar aqui ou tenho que viajar? Aí se eu viajar, eu sou um missionário. Porque eu levo o evangelho. Agora, eu ser consagrado missionário, que nem existe, não é dom ministerial. A palavra não fala. Fala pastor, profeta, mestre, apóstolo e evangelista. São 5 dons ministeriais. Pastor, mas tem uma igreja que consagra bispo. Bispo é diferente. Não tem nada a ver de função de igreja. Eu poderia ser um bispo hoje, porque eu administro algumas outras igrejas. Então eu participo de um episcopado. Mas não, eu prefiro ser chamado pastor. Eu poderia hoje até ser chamado apóstolo. Mas eu ainda prefiro pastor. Porque quando eu largar tudo do mundo, aí sim, pode me chamar de apóstolo, porque eu vou servir a Deus por completo. Amém? Função do apóstolo: sair por aí levando o poder de Deus, sem saber o que vai comer de noite, sem saber se vai ter água amanhã, sem saber, junta com a igreja e vai atrás das almas e converte multidões de pessoas. Os apóstolos hoje trabalham, faz tudo, até erram mais. Tem apóstolos em igreja que faz mais erro do que... Aí quem olha assim diz, rapaz, se o apóstolo está errando, eu também vou. Tem uma igreja em Laranjeiras, eu vou dizer porque vocês não sabem nada de lá de Laranjeiras. E inclusive o apóstolo é amigo meu. É homossexual. Ele tinha uma mania de vir conversar comigo e pegar... Ô peitinho, sai daí rapaz, a próxima eu lhe dou um tapa. Vai levar um tapa de um pastor. Moleque. Ainda chamei ele de moleque. Não tem unção. Ah, mas foi consagrado. Apóstolo. Bicha. Que eu não tenho nada a ver com quem goste de estar com o mesmo sexo. É escolha. E outra. Aqui a gente aceita, viu? Homossexuais para tratarmos na palavra. Não diferenciar. Agora, queira ou não queira, são homossexuais, são bicha, são gay. E alguns não gostam não, quando você fala assim, não, é bicha. Aí se azeda. Mas quando estão conversando, um chama o outro de bicha. Sai, bicha. Então é ter consciência, sentar aqui, a gente abraça, a gente ama, é a nossa função, irmãos. Pastor, e pode vir uma prostituta aqui, pode vir 1000. Eu vou abraçar todas e amar do mesmo jeito.
Quantos homossexuais a gente não já tratou lá em Laranjeiras? E hoje saíram da homossexualidade. Jovens na igreja. Eu disse, olha, só não saia da igreja. Aí teve um que não saiu, ficou. Também não perdia culto. Aí um dia eu disse, agora eu vou fazer uma libertação em vocês. Quando eu comecei a orar, 2 se levantaram e saíram. São bichos até hoje. Tem um que é professor de rumba, lá no sul. Aí manda as fotos. Já outro não. Eu fiz a oração, ele começou a vomitar, se bater lá no chão, depois levantou. Com uma semana depois, arrumou uma namorada. Aí eu, venha cá, meu filho. Aí ele vinha aí. Pastorzão, agora eu tô com uma namorada. Aí eu, ó, já mudou o gosto. Hoje ele é casado. E é uma voz grossa, homem da pega, viu? Se bem que isso não leva muito em consideração não, né? Eu tinha um amigo em Aracaju que é professor ele. Uma voz, João o nome dele. Não, é porque, Júnior, a gente precisa e tal. Aí quando era certa hora da noite, eu era jovem, eu ainda estava no mundo. Ô Júnior, vem cá, meu filho, a gente está fazendo uma festona aqui. Oxente, e não era homem. Olha, é tanta coisa, tanta presepada hoje que todo mundo agora se confunde. Antes era todo mundo chamava gay, hoje é LGBTQIA+, andro, pan, ó, não binário, téria, já viu os térias? Téria é a pessoa nasce e diz, eu não sou um ser humano, eu sou um cavalo, outros dizem, eu sou um coati. Teve uma menina que disse, mãe, eu sou uma formiga, eu sou uma téria. Aí uma téria, minha filha, é o que você? Formiga. Pronto, então tire sua roupa logo e vá para o quintal que lá é cheio de folha. Formiga não anda de roupa. E outra, não vai comer mais aqui dentro de casa não, você vai comer lá fora, cave um buraco e se enterre. Porque formiga vive assim. Aí ela, não, mãe, eu vou deixar de ser téria. Amém, meus amados? Quem compreendeu? Eu acho que não preciso mais falar esses textos aqui, não. Uma pessoa que tem o Espírito do Senhor pode decair a qualquer momento, é só errar. Errou, já foi. Aí eu conversei com a irmã. Aí a irmã disse, eu estou pedindo a bênção, pastor, para ir para outra igreja, onde o pastor disse que eu tenho que ser consagrado. Eu amei, minha irmã, não posso fazer muito. Também não vou forçar, né? Ninguém é nada. Ninguém é forçado a estar aqui. Eu já forcei alguém? A gente não fala em dízimos e oferta, que é uma coisa para o mantimento da obra. A gente não anda falando. Cobrar, pior. Eu vou cobrar uma coisa que é entre você e Deus? Não, não posso. Entende? Falei com ela, ela foi para outra igreja, depois o marido, pastor, e eu? Como é que fico? Fico aí e fico onde minha esposa está? Eu não, meu irmão. Se ela foi e você tem a tendência de segui-la, sai abençoado também. Aí saíram os dois. Logo daqui a pouco, eu sei que ela hoje é até apóstola. Meu Deus do céu, tá? O negócio ficou feio. O jovem, pastor. Não sei se é pastor ou apóstolo já, não sei. Mas pessoas sem direção na vida, irmão. Estão sofrendo. Você acha que para você estar aqui à frente, com uma unção ministerial, você acha que é fácil? Não é só querer, pastor. Não é não, minha gente. Tudo tem seu tempo. Só aguarde o tempo de Deus. Não queira colocar os pés pelas mangas, senão você não vai conseguir andar direito.
Não queira passar na frente dos burros da carroça, seja lá o que for. Não queira adiantar os passos em que Deus já determinou na sua vida. Porque no tempo certo a unção do Senhor estará sim sobre a sua vida e você vencerá todos os obstáculos da sua vida. Pastor, será que eu fui chamado só para limpar a cadeira da igreja? Limpe a cadeira e você vai ver a situação da sua casa sendo mudada. Agora faça com amor e você vai ver o resultado. Pastor, eu estou pensando assim em ser consagrado para ser um evangelista, um pastor. Minha gente, pare, pelo amor de Deus, é Deus quem decide isso. É o Senhor quem decide. Tem o povo do serviço, os obreiros, os diáconos, o povo do serviço que está ali atento ao que está acontecendo, está vendo o que acontece no culto, está pronto a ajudar um irmão, outro. Esses são os diáconos. Eles já sentem um peso danado. Você imagine uma pessoa que carrega o povo e problema do povo. O que eu ouço, que vou levar no caixão, tem situações que eu nem conto a minha esposa, ela não sabe, ela sabe disso. Eu já disse a ela, tem coisas que eu não conto. Eu tinha um pastor em Laranjeiras que pegava os áudios das irmãs daqui, de Areia Branca, que ele tinha contato, levava no Pinheiro e mostrava ao povo, no trabalho dele. Isso me entristeceu tanto, eu disse, misericórdia. Aprendeu com quem? Porque comigo não foi. A unção está sobre uma pessoa dessa? Não. Procure andar com pessoas que tenham unção. E aí Deus desenvolverá uma unção sobre vocês. Em o nome de Jesus. Amém? Fique em pé para a gente fazer a nossa Santa Ceia. Que bom que você aproveitou